Olá! Esse vídeo faz parte de um compilado de vídeos de um projeto de extensão da Universidade Federal da Paraíba, que está sendo feito através da matéria de Gerenciamento de Projetos de Software ministrado pela professora Daniele Rose. Esse vídeo em específico será sobre o tópico Gerenciamento de Projetos em Inteligência Artificial, que foi feito pelo meu grupo, onde nós temos eu, Bárbara Camargo, Diogo Hibert e Kenshi Sato. Então, para entendermos de forma resumida os tópicos que serão abordados nessa apresentação, nós faremos uma breve introdução do tema, vamos entender o que é inteligência artificial, exemplos de inteligência artificial, o que é o gerenciamento de projetos, como essas duas áreas andam juntas, então a evolução do gerenciamento com a inteligência artificial, qual o cenário atual, as aplicações, os desafios e as tendências. Como uma breve introdução, a gente sabe que com a evolução muito rápida da tecnologia, as inteligências artificiais vêm sendo um diferencial no cotidiano e ela vem redefinindo a maneira como nós vivemos, como nós trabalhamos e como a gente acaba transformando diversos setores utilizando ela como uma ferramenta, principalmente dentro do mercado de trabalho e dentro do gerenciamento de projetos. Então, aqui, nós vamos entender como a inteligência artificial não só otimiza processos e aumenta a eficiência, mas também como ela tem apresentado novos desafios e oportunidades para líderes de projeto entrarem nesse mundo. Mas antes da gente entender o escopo do gerenciamento de projetos com a inteligência artificial, a gente tem que entender o que é inteligência artificial. E ela nada mais é do que um campo da ciência da computação que é dedicado para criar sistemas que são capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam um ser humano. Esses sistemas são projetados para simular várias capacidades humanas, como aprendizado, raciocínio, reconhecimento de padrões, compreensão de linguagem e solução de problemas. E aí, quanto mais dados nós fornecemos para a inteligência artificial, melhores são as respostas que ela nos retorna. E assim, elas aprendem e melhoram suas habilidades ao longo do tempo. E aí nós temos aplicações que vão desde recomendações personalizadas até a condução autônoma de veículos. Aqui eu trouxe alguns exemplos breves da inteligência artificial em algumas áreas específicas, mas nós também temos várias outras aplicações, como na área da saúde, onde a inteligência artificial tem ajudado na interpretação de exames médicos, melhorando diagnósticos, como também no campo automotivo, onde já vemos carros autônomos andando por aí. Aqui nós temos 3 exemplos clássicos de inteligência artificial. A primeira delas é a Alexa, que é a assistente virtual da Amazon, que foi projetada para responder a comandos de voz e controlar dispositivos inteligentes. Então, a gente consegue abrir ou fechar janelas, cortinas, ligar televisões, computadores, acender luz, apagar luz, entre vários outros comandos, utilizando a inteligência artificial da Alexa. O nosso segundo exemplo é o Spotify, que já entra na classe dos streamings, como Netflix, Amazon Prime, Max e outros, onde eles utilizam uma inteligência artificial que, com base no que você consome, ele te dá novas sugestões que são ao menos parecidas ou similares, que provavelmente vai ser do seu gosto também. Por último, nós temos o Tesla Autopilot, que é um sistema avançado de assistência ao motorista, que usa a inteligência artificial para alguns recursos de condução autônoma, como controle de velocidade, mudança de faixa e até mesmo estacionamento automático. Entendido isso, agora nós vamos ver como é o gerenciamento de projetos. Ele nada mais é do que a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de um projeto para atender os seus requisitos. Então, ele envolve várias etapas, como planejamento, execução e monitoramento de tarefas, para que o objetivo final do projeto seja alcançado, de preferência com orçamentos muito bem definidos, dentro do tempo estabelecido e também que seja garantida a entrega bem-sucedida do projeto. Aqui, de acordo com algumas pesquisas científicas, nós vemos que a gestão de projetos e a inteligência artificial já andam juntas e não é de hoje. Nós temos alguns exemplos que vêm lá de 1983, onde nós tínhamos o P6 Oracle e a gente conseguia fazer integrações e automações, mas não de forma tão avançada como conseguimos hoje. E só em 2016, um bom tempo depois, já tivemos uma grande evolução nas inteligências artificiais, principalmente com os chatbots assistentes, que são robôs que auxiliam no atendimento e que, ao você conversar com esse robô, ele consegue te dar sugestões de melhoria, por exemplo. Ali para 2023, recentemente, nós já temos o aprendizado de máquina no gerenciamento de projetos básicos com inteligência artificial, e isso era projetado que até 2035 isso fosse concretizado, mas nós já conseguimos observar agora, em 2024, que isso já é uma realidade. Então, cada vez mais, isso tem evoluído de forma rápida e tem sido muito eficiente também. E existia uma projeção para 2035 a 2050, mais ou menos,
onde existe o gerenciamento de projeto autônomo usando a inteligência artificial. Esse é um dos próximos passos que, com certeza, não está longe do que podemos ver nos cenários do gerenciamento de projetos. Então, no cenário atual, nós já podemos ver que existem vários processos como execução, planejamento, monitoramento e entre outros, de diversas áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos, em que já se pode utilizar a técnica de inteligência artificial, e não só uma, mas várias delas, como o Support Vector Machine, que são as SVMs, que são usados para classificação de documentos. Nós temos a Fuzzy Decision Trees, que são feitas para estimativa de custos. Temos algoritmos genéticos, que são usados para estimativa de custos também. O Bayesian Networks, que já são usados para custo dos riscos. Os algoritmos de Deep Learning. Então, hoje, nós conseguimos ver a aplicação da IA no gerenciamento de projetos em várias partes do gerenciamento, como nas partes interessadas, nas medições, nas entregas, no gerenciamento da equipe, na medição das incertezas, no planejamento, no trabalho do projeto e também no ciclo de vida do projeto. Como um exemplo na parte de planejamento, nós teríamos cronogramas, estruturação de orçamentos, a relação entre atividades e dependências e a elaboração da EAP, que é uma coisa muito importante no gerenciamento de projetos, conhecida como estrutura analítica do projeto. Já na fase de trabalho do projeto, esses algoritmos podem ajudar nos projetos como a amostragem de um panorama amplo das aquisições de projeto, insights mais precisos de como garantir a eficiência no fluxo de trabalho, análise de documentos e uma melhor alocação de pessoas às tarefas com base em suas habilidades. Para a geração de incertezas, a gente já tem algumas coisas mais interessantes, mas que também são mais difíceis de implementar, como geração de cenários probabilísticos. Nós podemos calcular a probabilidade de alguns eventos acontecerem durante o gerenciamento de projetos, e isso ajuda a direcionar o curso de algumas ações, de detectar algumas tarefas que podem ser muito maiores do que o esperado e identificar alguns recursos e também medir se esses recursos têm uma produtividade mais alta ou mais baixa do que o normal. Já no ciclo de vida do projeto, esses algoritmos de IA podem ajudar na garantia de que as etapas estão coerentemente conectadas aos objetivos do projeto e garantir que essas entregas sejam únicas, periódicas e múltiplas. Já nas medições, nós conseguimos usar os algoritmos de inteligência artificial para antecipar alguns acontecimentos que podem apontar para alguma tendência específica, e a gente também consegue fazer uma medição pós-antecipada. Ou seja, depois de uma entrega parcial, nós conseguimos prever uma variação de custo, como no caso do valor agregado, e até o quantitativo de recursos que foram consumidos até então. Na questão das partes interessadas e na gestão de equipe, os algoritmos podem ajudar a analisar os sentimentos das pessoas que estão na equipe, uma vez que uma pessoa desmotivada se torna pouco produtiva, e é interessante entender como as pessoas estão se sentindo, e também detectar algumas preferências, estilos e percepções coletivas, o que pode ajudar a dinamizar a cultura das empresas. Na parte de entrega, um dos exemplos que nós podemos usar esses algoritmos é na comparação da estrutura do pacote de entrega com o que foi previsto. Então, nós conseguimos comparar. Esse pacote que foi entregue está de acordo com o que a gente tinha previsto na estrutura do projeto? Então, entendendo como a inteligência artificial consegue participar de cada etapa do gerenciamento de projetos, nós temos alguns desafios nessa utilização de ferramenta para o gerenciamento de projeto, que é a extrapolação e a generalização para solicitações que não estejam presentes no conjunto de dados oferecidos. Então, nós nunca vamos ter um banco de dados 100% correto durante todo o projeto, porque sempre vão chegar informações novas. Sempre que os requisitos mudarem, nós teríamos que mudar as informações que estão contidas no banco para inteligência artificial. E isso acontece com bastante frequência no gerenciamento de projetos. Esse seria um dos maiores desafios que nós teríamos para manter as informações dentro do banco que fossem sempre 100% fidedignas ao que foi planejado. Por último, nós temos algumas tendências, e esse foi um estudo feito por Kai-Fu Lee, que é um cientista da computação e empresário, onde ele conseguiu mapear, de acordo com as tendências que nós temos em áreas específicas, quais áreas serão amplamente consumidas pela inteligência artificial, onde será consumida parcialmente e onde sempre precisará do ser humano acima da inteligência artificial. Por último, nós temos um vídeo que ilustra uma aplicação da inteligência artificial no escopo do gerenciamento de projetos, que é uma inteligência artificial que se chama Devin.
Ele é a primeira inteligência artificial engenheiro de software, onde você consegue fazer várias etapas da engenharia de software ao mesmo tempo, usando a ferramenta. Então, é bem interessante e vale a pena conferir. Antes de finalizar, eu gostaria de reiterar que nossas referências são 100% embasadas cientificamente e que isso foi retirado de estudos internacionais que abordam o tema de gerenciamento de projeto com inteligência artificial. Muito obrigada por ficar até aqui e até a próxima!